foi acompanhado pelo crescimento da desigualdade social, pela concentração de capital e pelo avanço excepcional de empresas multinacionais, redefinindo a noção de soberania dos Estados-nação, né, e redefinindo também todas as relações de trabalho e a desregulamentação do Estado. A desregulamentação do Estado que nós estamos sentindo hoje, inclusive com a emenda constitucional que foi aprovada, que cada vez retira o dever do Estado naquilo que deveria ser com os direitos sociais, passa por um processo histórico de desregulamentação do Estado. Ou seja, a criação cada vez maior do Estado mínimo para os direitos e máximo para transferências, inclusive retirada do Estado, para as empresas privadas. O capital financeiro, nesse novo padrão de flexibilização, ele passa a ser a principal forma de acumulação do capital. E a sua principal forma do capital financeiro existir, ela está inerente a todas as formas de produção capitalista, principalmente nos últimos anos, e aqui é um estado que isso é muito forte, no agronegócio, que tudo se transforma em commodities, inclusive a educação. A educação privada já teve, em 2014, sendo uma das maiores empresas na educação privada de investimento na Bolsa de Valores. Então, tudo se transforma em commodities, né? Tudo se transforma para aumentar o capital financeiro, né? Esse plano, do ponto de vista político, é FHC, ao ser eleito, que já assumiu com esse compromisso de implementar um projeto que nós conhecemos como neoliberal, que é o novo liberalismo, né? Para redefinir o papel do Estado com critérios empresariais, produtividade, eficiência, eficácia, a partir de um plano de gestão, né, dizendo o seguinte: o problema do Estado não é financeiro, é de gestão. E Bresser Pereira, que construiu todo um plano muito estudado por nós de várias áreas, né, foi o plano que incentivou e que orientou a política que Fernando Henrique deu prosseguimento, mas com mais força a partir do projeto neoliberal, para canalizar todos os esforços para recuar do ponto de vista do Estado do Direito, para garantir financiamento público para a qualidade da educação, inclusive para a pesquisa e para ampliar as possibilidades de trabalho, para atender exatamente ao setor privado. E foi por isso que Fernando Henrique criou uma série de políticas, a maior parte por medidas provisórias, porque não conseguia aprovar como projetos de lei na Câmara Federal, e que também alterou a Constituição e foi fazendo reformas do ponto de vista do Estado para garantir que o mercado financeiro, né, ampliasse a sua possibilidade, só que não só na parceria público-privada, de retirada de recursos do Estado. A última cartada está para ser dada agora com a reforma da Previdência, com o debate que a Previdência é deficitária. A Previdência não é deficitária, ela é superavitária, mas é preciso transformar a Previdência deficitária, porque a Previdência é um dos maiores blocos que vai fechar o plano de retirada dos nossos recursos do Estado para manter o capital financeiro internacional e as agências que vivem disso. Nesse sentido, eu vou avançar aqui, porque faltam 15 minutos, a função da Universidade Brasileira na lógica neoliberal, né? Como é que ela entra dentro desse processo? Nós sabemos que a reorganização do capitalismo, cada vez que ela tem crises cíclicas conjunturais, mas ela tem crise estrutural, que é quando você tem uma maior capacidade de produção e menos capacidade de consumo. Não é à toa que os governos se adaptam, né, vai fazendo as suas engenharias para promover maior consumo. E isso nos 13 anos do PT se fez muito também, mas começou lá com Fernando Henrique. Né? Quando há um desinvestimento no plano internacional que tem rebatimento aqui, os governos fazem engenharias para manter exatamente o capital em ascensão, que é a taxa de lucro em ascensão. E no governo FHC, isso foi feito para retirar, na medida que o Estado vai retirando, porque houve corte de recursos para financiar a universidade pública, ele foi aumentando a parceria entre a relação público-privada com o discurso de que as instituições públicas não tinham capacidade para fazer a sua gestão. Então, desqualificou a gestão pública para inserir a parceria público-privada, mas quem é que vai para o campo privado fazer a gestão público-privado?
é exatamente professores que são retirados do seu papel para gerenciar as fundações de apoio à pesquisa. Então, como é que ele não tem capacidade para gerir os recursos públicos, mas ele vai gerir as fundações na parceria público-privada? Então, são colegas nossos que se colocam à disposição, como hoje acontece com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E aí aumenta os salários dos nossos colegas, né, para fazer esse tipo de trabalho na parceria público-privada. Nesse sentido, as estruturas da universidade, houve o sucateamento da estrutura das universidades, diminuiu exigências, criou a Universidade Aberta EAD para cursos iniciais. Nós nunca fomos contra a educação à distância, mas não a formação inicial, com a base que nós temos de estudantes que chegam até a universidade, né? E não foram todos os cursos, foi basicamente cursos que são tidos de menos repercussão do ponto de vista econômico, de cursos menos elitistas, principalmente os cursos de formação de professores, que foram colocados pela EAD. Não foram todos. Hoje já existe uma maior probabilidade, inclusive na área da saúde e do direito, que já está entrando também nessa roda. Aumentou assustadoramente o número de universidades particulares, com Paulo Renato, a política, né? Criou planos de financiamento para universidades particulares, criou processos de avaliação, né? Que, como o professor aqui colocou, né, nós não temos a prática de trabalharmos com o erro. O erro é um processo de reorganização do seu processo de aprendizagem. Mas por quê? Porque o próprio sistema que é colocado para nós, o ENAD não trabalha com o erro. Se você errou, você está fora, né? Quem faz um curso de Direito, que vai fazer a prova do AB, não trabalha com o erro. Então, o erro ele é instituído por um sistema de avaliação. E esse sistema de gestão, ele começou a ser colocado de forma mais forte para controlar as nossas ações no governo FHC. Só que ele não conseguiu aprovar tudo, porque tinha uma posição muito mais radicalizada naquele período, que discutia que a universidade ela tem que ter sua autonomia, inclusive didático-científica, e não queria entregar a sua produção de pesquisa para que as empresas privadas determinassem. Mas nos 13 anos do governo do PT, no início logo, em 2004, foi aprovado pela própria pressão que o governo sofreu e cedeu, porque foi um governo de conciliação de classe, a Lei de Inovação. A Lei de Inovação vem exatamente para deslocar a função social da universidade. A função dela é produzir conhecimento. Quando você cria a Lei de Inovação, você disponibiliza profissionais da universidade, principalmente na área de fármacos e da genética, para produzir ou dentro ou na empresa privada, empresas internacionais, inclusive, com salários altíssimos de royalties que se paga de prolabores. Professores e servidores públicos foram avalizados pelo governo para ganhar recursos por fora, além do seu salário, para produzir conhecimento para essas empresas. Então, desloca o papel, porque a empresa não quer pagar a pesquisa, porque a pesquisa ela tem custo. E no Brasil, é a universidade brasileira pública que produz a maior, 90% das pesquisas são produzidas na universidade. E a nossa luta é essa. A nossa luta não é para o financiamento privado financiar nossas pesquisas. Pesquisa tem custo. E aqui eu já quero dizer que o trabalho que eu desenvolvo no campo com as mulheres, que é esse que eu vou mostrar, é fruto de pesquisas de anos que nossos estudantes fazem. Eles nunca fizeram cursos, não tem na sua grade, na sua matriz curricular, uma lógica empreendedora. Mas eles trabalham com perspectiva da engenharia genética, com a produção de alimentos, porque eu trabalho também com processamento de alimentos, com a organização das mulheres, da política, da economia, e são profissionais de várias áreas, profissionais de administração, profissionais de contabilidade, de serviço social, de arte, tudo isso dentro dessa perspectiva, né? Então, nos governos dos 13 anos do PT, nós tivemos muitas lutas, inclusive para aumentar a quantidade de recursos que vem sendo subtraído da universidade. E a todo momento, a universidade vai sendo levada cada vez mais a ter financiamentos privados para manter a sua pesquisa. E agora o que a gente está vendo, é cada vez mais, inclusive, porque foi nos 13 anos do governo do PT que foi colocada uma lei, mas foi retirada de pauta para a cobrança da mensalidade da universidade. Porque não interessa aos governos investir na produção de conhecimento para atender aos interesses da sociedade e não apenas de um nicho de mercado.
E aí é importante a gente ver o seguinte, o que é que ocorre com isso, né? Por exemplo, na saúde, se você tem os investimentos privados para produzir na saúde, você vai atender o investimento privado, aquilo que a empresa privada, principalmente de fármaco, quer, que leva para os laboratórios na hora que você está sendo atendido, inúmeros remédios, e o médico diz na sua cara, olhe para o representante, esse aqui eu já passei para 2 pessoas, esse aqui eu já passei para 3, esse aqui eu já passei para 5. O que é isso? É a relação direta do médico, que passa também por uma formação lá, para atender exatamente as empresas privadas. E uma escola de formação não pode fazer isso. Ela tem que formar o estudante para trabalhar nas condições mais adversas, e a nossa universidade tem essa experiência também na saúde de trabalho, nas comunidades, toda por financiamento público, gestão pública, trabalhando diretamente com o SUS e na defesa das próprias comunidades mais pobres e mais carentes. E isso a nossa universidade faz, tem tecnologia, tem inovação, tudo produzida com recursos públicos, com metodologias participativas, que é isso que eu quero mostrar. São metodologias participativas, não são só metodologias ativas, são participativas, que metodologia ativa, sem ser participativa, ela leva para outro lugar, né? E aí, dando um salto maior por causa do tempo, no governo Temer, ele veio exatamente a partir de um golpe institucional para apertar mais exatamente a redução do Estado em torno da defesa que nós fazemos contra aquilo que nós defendemos, que é a universidade pública, que é a geração de trabalho, que é a geração de emprego, uma universidade que possa contribuir com a formação, que seja capaz de viver nas condições as mais adversas, como nós sempre fizemos. É verdade, o povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo criativo, ele é um povo, porque senão ele não vencia a fome como está vencendo. E eu trabalho com mulheres que enfrentam a fome das formas mais adversas, com as suas famílias. Mas nós não precisamos ter cursos pragmáticos para dizer como ela vai vencer a fome. Porque a fome não se vence pelo pragmatismo, incorporando a um modelo que é importante para o capital. O capital exige que cada vez mais, dentro dos processos flexíveis, você flexibilize seu trabalho com menos direito. Inclusive, orienta que as mulheres façam um MEI para comercializar seus produtos. Que ela crie instrumentos para poder comercializar seus produtos por dentro da regulação do próprio Estado. Elas criam cooperativas e não podem manter, porque os impostos são altos, porque nós não temos imposto progressivo para os ricos, temos impostos para os pobres, né? Então, é uma ilusão. Então, nós precisamos fazer a nossa formação, que os nossos estudantes tenham condições, eu vou aqui adiantar para mostrar a experiência, para vocês verem, porque tudo isso vem sendo criado, inclusive universidades corporativas, para atender a grupos de corporações. E quando nós discutimos o empreendedorismo na universidade, não é que a gente acha que não possa ter discussões sobre empreendedorismo. Pode ter, lógico que tem. A universidade cabe tudo. Agora, nós não podemos permitir que numa reestruturação do mundo do trabalho, que antes, em anos passados, nos anos 90, início, chamava de empregabilidade, agora se substitui por empreendedorismo, cooperativismo, associativismo.
Comentário rapidamente da pergunta da professora Ivana. Desculpa, não sei se eu fui claro. Aida. A economia solidária, assim como outras experiências em que você coloca em primeiro lugar as pessoas, a realidade, a transformação, a emancipação dessas pessoas, é o que me interessa. Eu não tenho interesse nenhum em capitalistas, e eu renovo, não há um único tipo de capitalismo. Para mim está errado ver dessa maneira. Há capitalistas cuja única função é ganhar dinheiro, explorar mão de obra e o trabalhador. Mas tem capitalistas que estão buscando a economia solidária, o comércio justo, uma relação aberta e transparente de ganhos e compartilhamento de ganhos. Não consigo colocar todo no mesmo lugar. Eu não concordo com isso. Mas respondendo a sua questão, então, a interface que existe, há negócios sociais ou negócios de impacto que fazem jus a uma lógica solidária e comunitária e a outros que caminham para o negócio tradicional. As minhas atenções recaem por aquelas que vão na contra-hegemonia, ou seja, não estão simplesmente ao trabalho de acumular capital. Isso não me interessa, nunca foi meu interesse, mas, sobretudo, aqueles que buscam entender que nós, queiramos ou não, estamos dentro de um sistema capitalista e é com ele que a gente tem que dialogar. Agora, tem que dialogar de forma crítica, isso eu concordo. Agora, dialogar, é isso que eu insisto. Bem, sobre ideologia, a pergunta não foi direcionada para mim, mas é um tema que eu gosto muito. Foi meu tema de mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre a ideologia política na economia solidária. E justamente questionando se a economia solidária viria a ser uma ideologia contra-hegemônica que surge no seio da sociedade civil para contrapor o modo de produção capitalista, né, baseado, o principal referencial teórico foi Gramsci, e eu parti da teoria de Singer, que justamente no seu livro de Introdução à Economia Solidária fala que a economia solidária vai ser um modo de produção alternativa ao capitalismo. Então eu fui lá e perguntei para a base, fui aos empreendimentos. No início, quando eu fiz a dissertação, estava para ser publicado o primeiro mapeamento de economia solidária. E fui lá e perguntei para os empreendimentos que tinham sido mapeados se eles acreditavam que eles estavam construindo um novo modo de produção. Certo? E a conclusão, acho que vai muito mais para a ideologia de Sadal, né? É a ideologia do diálogo mesmo. Né? Eles estão em um lugar de querer se opor à marginalização do sistema capitalista, mas, ao mesmo tempo, dialogam com o sistema capitalista tradicional. Nas minhas entrevistas, está falhando, mas está funcionando. Eu ouvi de alguns respondentes que eu achei bem interessante. Quando eu perguntava a formação do grupo, quantos tem no grupo? Aí eu ouvia muitas vezes assim, a gente tinha 24, acho que era o número mínimo para formar a cooperativa pela lei, nessa época, depois essa lei foi modificada. Nós tínhamos 24 cooperados, mas não sei quemzinho conseguiram um emprego de verdade. Então, isso surgiu uma pulga, né, atrás da orelha. Um emprego de verdade. O que era um emprego de verdade? Era justamente o emprego nos modos tradicionais. Então, essa lógica do diálogo faz todo sentido. A gente realmente precisa ir e vir e buscar, né, o principal é buscar a forma de sobrevivência. Certo? Acho que eu respondi. Se tiverem mais alguma dúvida, podem... Professor Carlos, só um comentário rapidamente sobre relevância ou não da universidade. Eu acho que você coloca um ponto crítico. Porque, assim, eu considero a universidade pública extremamente importante. Mas esse é o debate que a universidade pública tem que se fazer. O que é relevância da universidade pública? Eu concordo sobre o papel... Por exemplo, a universidade pública no Brasil é que essencialmente produz pesquisa. Mas ela não pode usar esse único argumento para dizer eu tenho razão e não dialogo com mais ninguém.
Tem que trazer o diálogo para dentro, tem que trazer pesquisadores que pensam diferente, como fizeram aqui hoje. Por isso que eu agradeço essa oportunidade, porque ao trazer pessoas que pensam diferente, é a maneira de pensar, refletir, criticar, reforçar ou não. Tem que estar aberto. É isso que eu acho que é importante. A universidade não pode ceder a nenhum tipo de posicionamento único e hegemônico, né? Então, de fato, pensar qual que é a relevância da universidade, eu concordo. A gente tem que... É essa discussão que a sociedade brasileira está querendo da universidade pública. Mas eu acho que os jovens querem resposta. É para eles que vocês têm que perguntar também. Não adianta nós, professores, queremos impor as nossas verdades. Notem a pesquisa que nós fizemos há 5 anos. A gente falou assim, o que o estudante pensa? A gente acha que estudante é o quê? Objeto? Estudante é ator, estudante é um sujeito que pensa, reflete, critica, concorda e discorda dos seus professores. Que bom, e que a universidade continue sendo assim. Eu acho que esse papel da universidade pública é essencial. Ela não pode nem ceder, mas nem muito menos se fechar. Por isso que eu quero louvar essa iniciativa que está sendo feita aqui na universidade, porque está aberta. A gente não encontra com isso muita frequência, então realmente só quero renovar isso, mas eu acho que esse tema sobre relevância, o que é relevância, qual é o papel social da universidade pública, é um tema central. Eu gostaria de informar, pelo que estou vendo, são só professores inscritos, então os estudantes não se sintam acanhados, vocês também podem se inscrever. Professor Edson, é importante, assim, o que nós temos chamado a atenção da reitoria é exatamente não ter criado espaço. Inclusive, esse espaço não é da reitoria. Inclusive, eles foram convidados, eu não sei se tem algum representante da reitoria, mas eu não reconheci nenhum professor que faz parte da administração ou do escritório de tecnologia com o papel aqui de representar a reitoria. Não sei, talvez tenha. Foi embora? Mas foram convidados, a gestão da universidade foi convidada. E assim, Carlos, vamos deixar muito claro, nós não queremos uma universidade fechada, em casulo, de forma alguma. Essa universidade tem que ter a tarefa de debater todos os temas que estão presentes na sociedade. Na nossa opinião, essa é a tarefa que a universidade tem. Inclusive, a nossa crítica à atual direção da universidade foi não oportunizar esse debate. E aí, Carlos, está fazendo hoje 1.368 dias que a nossa reitora anunciou no site da universidade, ou seja, 1 ano e 3 meses, professora Marluce, que todos os cursos teriam a disciplina de empreendedorismo. E desde então, nós do sindicato, professores que atuam dentro do conselhos superiores, têm pedido para a reitoria construir um espaço de diálogo e de debate sobre o tema. Sabe quantos foram construídos até então? Nenhum. E nós pedimos, inclusive, que trouxesse essas experiências. Por exemplo, a Luísa, quando apresentou aqui, são experiências que dialogam de imediato com a professora Sônia, numa perspectiva diferente, e que às vezes até se aproxima, né? E a colega ali lembrou, Sônia, o que você está fazendo, nós também estamos realizando aqui na universidade. Talvez a gente tenha o mesmo ponto de partida. O caminho a ser percorrido é que talvez a gente tenha algumas leituras. Nós achamos... E aí, Carlos, é importante a gente chamar a atenção. Na minha fala, eu disse que desde 1981, a partir da Fundação Getúlio Vargas, as universidades brasileiras já têm experiência de disciplinas de empreendedorismo, então já tem um acúmulo construído. O que nós estamos chamando a atenção é que precisa fazer leituras críticas do que representa essas disciplinas dentro dos cursos, numa perspectiva, olha só, o que representa essas disciplinas dentro dos cursos, numa perspectiva de criar expectativas nos nossos estudantes que não vale a pena eles serem formados para serem trabalhadores de carteira assinada. Na nossa opinião, a perspectiva deles serem empreendedores, elas podem estar presentes. Agora, a gente não pode acreditar que o empreendedorismo vai resolver a vida de todos os estudantes. Inclusive, quando eu trouxe ali aquele dado, e é um dado divulgado pelo SEBRAE, pelas fundações que estão responsáveis do empreendedorismo, ela tem mostrado que há momentos quando a empregabilidade está alta, né, 2013, 2014, as pessoas percebem que abrir um negócio é um bom negócio.
Mas, por outro lado, quando a crise econômica, e dentro do regime do capitalismo, você tem os momentos de crise, que eles são trabalhados e são gerados a partir da própria estrutura do capitalismo, a gente vê o inverso. Por que nós chegamos em 2017, 2018, com jovens dizendo, apenas 17% da população dizendo que seu sonho é ter um negócio próprio, quando há 2 anos atrás chegava a 42%, 43%. É porque a gente vive uma experiência de país, né, e de regime que coloca esses jovens, quase sempre aqueles que abriram o negócio, e aí, no Brasil, os pequenos negócios, talvez os colegas que têm um maior acúmulo podem falar sobre isso, ele quase sempre depende do recurso do bolso da pessoa. Do bolso da pessoa. Ou seja, ele está tentando construir o seu sonho com o dinheiro dele ou da família. E quando fracassa, ele fica com grandes dívidas, que antes não tinha. E falta por parte do Estado, né, uma política que reconheça esses projetos. E o que a gente chama a atenção é que dentro das universidades, e aí muito rapidamente, o meu tempo está acabando, é tarefa nossa fazer a discussão desses temas de forma crítica. Sobre a Kroton, bem, se a gente pegar as 100 melhores universidades do país, as 100 melhores, a UFMT aparece em 33. Né? Das 100 melhores, 95, 96 são públicas. Então, eu estou muito convencido de que as universidades públicas, elas produzem pesquisa, mais de 95, 97% das pesquisas brasileiras são produzidas nas universidades públicas. As privadas, cabe a elas mostrarem para que veio. Né? E a Kroton virou o grande negócio, movimenta mais dinheiro na Kroton do que no comércio de carro no Brasil. E nós temos preocupações com isso. 80% dos nossos estudantes estão nas universidades privadas. Nós temos temorosidade sobre esse processo. Professora Sônia. Bem, primeiro, né, eu penso que a universidade que eu construí nesses anos não é uma universidade fechada nela mesma. Agora, é lógico que nem todas as áreas têm não é 100% isso na universidade. Existem áreas que são mais fortes, trabalho social, e outras que estão de costa. E tem professores e professores, tem acadêmicos e acadêmicos. Né? Mas é fato que, nos últimos anos, diante de toda essa reorganização do próprio sistema público, cada vez mais a retirada do Estado, que os trabalhos que nós estamos fazendo têm tido cortes no orçamento, inclusive recursos da extensão, que nós não temos mais como tínhamos. Nós estamos cada vez mais impedidos de realizar a função social da universidade. E a gente precisa entender a raiz, não é pelo nosso querer, como também não é pelo querer do estudante, que ele pode ter uma profissão de sucesso ou não. É o mercado que vai regular. É o mercado. Eu acredito que a formação que a gente faz na universidade tem que ser uma formação de alta qualidade, que lhe dê condições de enfrentar todas essas adversidades que o capital coloca para nós. Não acho que seja responsabilidade nossa fechar o aluno numa redoma. Nós estamos aqui fazendo um debate crítico sobre isso. Né? Mas as saídas que ele vai encontrar, eu não acredito que seja individual, nem por pequenos grupos. É uma saída de classe, porque eu acredito que nós vivemos nesse país numa grande luta de classe, desde o processo de colonização, desde o extermínio dos índios, que continuam sendo exterminados. Nós temos uma luta de classe, e não dá para negar que não vivemos numa luta de classe. Nós vivemos uma luta de classe. Né? Então, a saída tem que ser da classe. E os projetos que a gente coloca, como colocou Luiz aqui, eles são de sobrevivência temporária. A universidade não tem como garantir que o estudante, ao se formar, por melhor currículo que tenha, que ele possa ter uma qualidade de vida e uma renda para viver com tranquilidade num país e no mundo com tamanha desigualdade, onde a fome aumenta todos os dias. Agora, é nosso dever formar estudantes em todas as áreas para contribuir para as pessoas continuarem vivas, para resistir. É disso que eu falo. Nesse sentido, nós trabalhamos numa visão que diferencia do empreendedorismo. Por quê? Nós trabalhamos com a raiz dos problemas, não para incentivar o lucro, mas a partilha. Quando a gente trabalha com o SUS, a gente não trabalha na perspectiva do lucro. Trabalha na perspectiva da promoção da saúde, numa lógica, aí não é empreendedorismo para nós,
A gente tem clareza de onde é que está o conceito. Nós não incentivamos a competitividade, certo? Que são elementos básicos. A economia solidária, ela se dá bem, porque ela atende à parte, como Luísa colocou, dos interesses do capital. E quando eu falo do capital, colega, eu não falo do capitalista, eu falo do sistema. Mundialmente, o capitalismo ele só sobrevive pela exploração. A mais-valia que garante o capitalismo. E a mais-valia só é possível pela exploração dos nossos recursos e da força e de trabalho. Então, nós não trabalhamos nessa perspectiva. Por isso, por quê? Porque a produtividade que vai garantir o lucro e a mais-valia, ela depende desse desequilíbrio. Só que quando chega um ponto que não tem mais como tirar dali, vai para outro lugar. E continua. É assim a história do capitalismo no mundo, né? Então, nós trabalhamos com os fundamentos na prática, né? Como que as mulheres vivem, neste caso específico, porque eu tenho outros trabalhos, e quais os limites. E armando as mulheres para continuar a luta. Isso é diferente de focar só no plano de negócio, de focar só na lógica empreendedora para garantir a sua sobrevivência, porque não há garantia. Eu acabei de dizer a vocês. Elas fizeram, tem 8 anos que esse grupo de mulheres estão altamente organizadas, conhecidas hoje internacionalmente, elas não se reconheciam nem como trabalhadoras extrativistas, né, do seu trabalho, que vem de geração a geração, que trabalha com os princípios da agroecologia, com a tecnologia social de geração a geração. E essas famílias, mais de 5.000 famílias em uma pequena região de 7 municípios, estão fadadas à morte. Então, essa é uma realidade concreta. E nós temos que preparar nossos estudantes para interpretar e buscar nas suas áreas específicas e no conjunto. Não é uma área só que vai dar a resposta. E aí a gente tem que fazer uma discussão profunda sobre isso, né? E aí, o discurso do empreendedorismo, eu quero, para concluir, só dizer o seguinte: a gente não pode permitir que o empreendedorismo seja a mola mestra dos cursos de formação, porque ele vem casado com a retirada de direitos, gente. E isso a gente não pode abrir mão. A luta pelos direitos é uma luta histórica. E a gente tem que continuar lutando pelos direitos. E eu não acredito que a realidade ela é imutável. A realidade ela é mutável. E nós vamos, em outro momento histórico, nós vamos ter força para mudar essa realidade. Então, é formação política também, além da formação técnica e científica, porque é científica também a formação política, que nós precisamos alimentar a esperança da juventude em mudar a realidade e não focar só no campo do econômico, vinculado ao social, que esse econômico que está posto hoje não dá garantia, porque nossa atividade é regulada pelo mercado, toda ela é regulada pelo mercado. Segundo bloco de intervenções, informar que a próxima inscrita é a professora Clariana, que está em Sinop, o campus universitário que fica a aproximadamente uns 500 quilômetros daqui, e o campus de Barra também está sendo transmitido por videoconferência, que é a forma que nós encontramos de fazer essas comunicações simultâneas. O professor Carlos se reinscreveu. Depois da Clariana, o professor... Aliás, desculpem, eu inverti a ordem aqui. É a professora Marluce. Depois da Marluce, a Clariana. Depois da Clariana, o Einstein. Desculpa, Clariana, mas já fica aí a postos. Professora Marluce, eu estou contando o tempo até 5 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu informo. E, por conta do tempo, nós encerramos as inscrições na fala da professora Marluce. Bom dia. Quero cumprimentar todos vocês, professor Edson, Luísa, Reginaldo, Sônia, Elifas, tá, pela iniciativa. Na verdade, eu creio que esse é um tema espinhoso para nós, principalmente que somos da área de ciências humanas e sociais. Tá? Eu gostaria, por exemplo, antes de estar discutindo empreendedorismo em todos os cursos, estar discutindo direitos humanos em todos os cursos. Né? Penso que já era tempo de termos feito essa proposta à reitoria, e eu faço esse encaminhamento agora pela Dofimate, tá, Reginaldo? E a gente demande a disciplina de direitos humanos também em todos os cursos. Na verdade, eu me fiz presente justamente porque eu tenho realmente muitas interrogações em relação ao empreendedorismo.
Eu, por exemplo, eu trabalho na gestão e no financiamento de um projeto que se chama Ação Integrada, que trabalha com recursos oriundos de multas aplicadas a fazendeiros, né, que contratam não, né, que exploram a mão de obra escrava. E a partir do momento que eles são denunciados, esses trabalhadores são resgatados e esses empregadores pagam multas, e essas multas são revertidas justamente para educar e reinserir esse trabalhador no mercado de trabalho, mas no mercado digno. Então, de alguma forma, a gente precisa mesmo de algumas noções de gestão, mas eu não chamo isso de empreendedorismo. Eu acho que está havendo, talvez, uma certa incompreensão conceitual do que seja empreendedorismo e o que seja uma gestão de recursos públicos ou de recursos sociais, que é o que a Sônia insistentemente está apresentando na fala dela, os exemplos que ela nos ofereceu, né? Da mesma forma, por exemplo, que o capital abraça uma iniciativa de empreendedorismo, ele também aperta. Eu tenho um genro que é extremamente capitalista, nós temos dificuldades, assim, inclusive familiares de convivência, né? Ele é extremamente capitalista. Então, ele criou um programa, né, no computador, ele trabalha na área de TI, criou. Esse programa é importantíssimo para a área de saúde, porque permite o diagnóstico a longa distância, só que tem empresas internacionais que já fazem mais ou menos o trabalho que ele está apresentando para as empresas nacionais. E aí ele apresenta para a empresa nacional, a empresa internacional vem e desmerece o trabalho dele e ele perde o contrato. Então, assim, o empreendedorismo social, ainda que seja, né, porque ele quer trabalhar, porque ele quer ganhar dinheiro, mas é na área social, ele mesmo, ao mesmo tempo que ele foi convidado a empreender, ele está sendo expulso do mercado. Então, assim, o pequeno não entra, o pequeno não vende, o pequeno não tem credibilidade, o pequeno pega dinheiro emprestado no banco e daqui a pouco ele fecha as portas. Né? Então, assim, eu fiz algumas anotações que eu acho que vem mais ou menos ao encontro daquilo que a Sônia está falando. Nós temos um capital que é cada dia mais concentrador e que ele abandona algumas atividades que não é de seu interesse. Mas essa semana, por exemplo, eu ouvi na notícia, acho que na Globo News, de que os bancos, os grandes bancos, Santander, Itaú, eles estão colocando agências nas favelas para receber conta de luz, conta de gás, receber internet, mas lá colocar uma agência de banco com dinheiro lá, ele não coloca. Né? Então, ele está contratando um agente aqui, outro ali, instala dentro daquelas favelas e começa, então, a receber os recursos, que é um montante significativo de dinheiro para esse capital, que também não quer deixar os outros entrarem. Então, gente, assim, penso que tem áreas, concluindo, tá, Maelson? Penso que tem cursos dentro da universidade, que essa discussão é muito importante. Ela é muito importante, mas ela também é muito perigosa. E isso precisa ser dito, porque nós vamos criar uma expectativa como essa que eu digo, que é da minha família, meu genro, que é um empreendedor e que está desistindo. Agora sim, professora Clariana. Bom dia a todos. Eu, dialogando muito com a fala da professora Marluce e conversando aqui com os colegas, eu penso que há um conflito ainda sobre o conceito de empreendedorismo, o que é empreendedorismo e o que é extensão.
E aí a professora, acho que Sônia Meire, eu gostaria de pedir para ela falar um pouquinho mais, eu gostei muito da sua fala, até gostaria, numa oportunidade, né, da gente conversar melhor. E aí eu penso que, assim, a questão entre empreendedorismo e extensão é uma questão ideológica. Se a gente não tem fundamentação teórica, a gente faz pelo fazer, vai fazer errado e vai ter um preço histórico. E aí é esse o grande problema. A gente precisa discutir essa ideologia. E aí, por exemplo, que não sei se tem aí representado, mas em Sinop nós somos um campus que surge com as áreas das agrárias, numa cidade que é movida pela lógica do agronegócio, com grandes discrepâncias sociais. Né? Você tem uma cidade muito pouco inclusiva, uma cidade branca que imprime sua cultura sulista sobre a cultura, a ponto de negar que aqui existia índio. Né? O museu não relata essa história. Então, aqui a gente enfrenta grandes problemas. E isso, obviamente, passa pela leitura de alguns professores que se percebem como muito importantes na lógica do agronegócio. Então, para eles, a Bunge alimenta o mundo. Eu, particularmente, não vivo de soja e milho, mas é assim que eles compreendem a vida e têm um forte preconceito com os pequenos produtores, que esses sim colocam o nosso alimento no mercado. Então, o que eu acho que talvez a gente precise dialogar, e eu não sou contra o empreendedorismo, mas eu acho que a gente precisa separar as ações porque elas implicam em políticas públicas. E isso vai ter um preço muito grande para a universidade. O que a gente precisa definir para mim o empreendedorismo, ele implica em lucro. Ok, lucro para quem? Lucro para a justiça social ou lucro para aumentar a necessidade voraz do capital? Né? Se a gente perde a referência da nossa função enquanto indivíduos de transformação, agentes, né, para promover transformação social, a gente vai perdendo a dimensão. E aqui eu tenho vários exemplos muito claros disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa com um perfil extremamente extensionista, mas numa outra perspectiva. Eu posso treinar pessoas para que elas tenham sua autonomia, mas o meu objetivo para mim, eu não tenho lucro com isso. Eu estou interessada em justiça social. E aí eu acho que é a questão ideológica mesmo que está pegando. Tá? Deixa eu só... eu tinha anotado aqui algumas outras coisas, mas é basicamente isso. Eu acho que a gente precisa separar e estar atento aos movimentos. Eu acho que alguns cursos têm sim um perfil de pessoas que podem estar um pouco, né, atendendo a essa lógica. Nem todos os cursos terão essa demanda. E uma coisa que eu acho que além da gente discutir direitos humanos, e aí eu encaminho isso também, que nós voltemos a discutir ética. Porque empreender sem ética é muito complicado. E sem entender direitos humanos. Então, esse também é o meu encaminhamento, bem de acordo com a fala da professora Marluce. Obrigada. Obrigado, Clariana. A próxima pergunta ou comentário, professor Einstein. Depois o Muriel. Posso dar um beijo em você? Posso dar um beijo em você? Que clareza, que aula. As pessoas, às vezes, eu gostei da nossa colega lá de Sinop, né, quando fala que o conceito, né, não é bem explicado. Tem uma diferença, professor, entre empreender e ser empreendedor. O Schumpeter, quando coloca isso, ele coloca no viés econômico. Quando o filósofo alemão que você cita, né, ele coloca que nós temos que discutir em todas as esferas, ele coloca isso. Lógico, a gente já faz isso em todas as esferas. Só que nós, na universidade pública, só temos duas posições ideológicas. Só na universidade pública, ou ser inclusivista ou ser exclusivista. Quando nós estamos na universidade privada, nós somos obrigados a seguir aquilo que o capital determina, né?
A explicação desses dois jovens, ele coloca um relato histórico, não desfaz uma compreensão nem a favor nem contra, mas nos desperta historicamente componentes históricos, onde diz muito simples, para que existe a instalação do capital no mundo moderno? É para explorar, só existe o capitalismo para explorar. O restante é conversa. O restante é nada mais do que conversa. Agora, eu vou dizer uma coisa curiosa. Aqui nessa universidade, em qualquer outra, nós não estamos preparados a ensinar a empreender. A ser empreendedor, segundo o conceito alemão do que vem a ser empreendedorismo. A palavra empreendedorismo tem origem na língua alemã. Tá? Na língua alemã, Entrepreneurship, criado pelo Schumpeter, ele bebe lá. O que acontece é que as pessoas não entendem que se prega dentro da universidade, Carlos, é empreender, é criar negócios. Criar negócio não é ser empreendedor. Ali é criar empreendimento. Ser empreendedor envolve, segundo as teorias que estão predominantes no mundo moderno, são poucos teóricos que explicam, é ter uma visão central, é ter uma compreensão das relações complementares, das relações familiares. Os seus filhos e os nossos filhos estão nascendo, estão sendo criados muito longe de uma realidade. A realidade não é agora não, a realidade existe, é temporal. Eu não posso dizer que a realidade de hoje é uma realidade somente porque é hoje. Não, ela tem uma história. Ela tem uma história, uma composição que determina como eu sou, como eu devo me comportar. Os nossos alunos, os nossos filhos estão perdidos. Todos? Não. Temos que ter esperança. Temos que ter esperança de compreender isso. O meu neto chegou ontem de manhã para mim, eu fui deixar ele na escola, você conhece, ele disse, vô, por que nasce um bocado de gente e morre um bocado de gente? Por que as pessoas contam? Fantástico isso, né? Por que se conta? Outra pergunta, vô, pode-se amar às 7 horas da manhã e a meio-dia deixar de amar? Aí eu fiquei curioso, mas por quê? Porque a menina chegou para mim, 2 logo, disse eu te amo. Quando chegou meio-dia que brigou comigo, disse eu não te amo mais. Quer dizer, há uma compreensão do que é ser empreendedor, dividir essa responsabilidade, para nós ficarmos brigando a favor. Nós já fazemos isso dentro da universidade, dentro das disciplinas. A universidade pública, ela tem um componente inclusivo, mesmo que tenha pessoas que não são inclusivistas, que compreendem que há necessidade de competir, de disputar, de brigar, de ser inimigo. Nós passamos agora por uma fase ideológica podre, onde eu fico com vergonha dos meus alguns familiares. Eu fico com vergonha. E eu digo, empreender e ter uma compreensão do que é empreendedorismo, não segundo Schumpeter. Não segundo Schumpeter, que é uma visão econômica, porque ele colocou isso quando o circuito eletrônico, em 1945, chegou no mercado. E ele teve uma visão, putz, ele vai mudar, vai haver uma revolução industrial. Já houve 2, 3. Houve a dele, houve a indústria 1747, 1847 aproximadamente. Tá? Logo depois, a revolução da informação, com a criação do chip, e agora de uma revolução do conhecimento. E a gente precisa entender, ser empreendedor não tem nada a ver com criar negócios, meu amigo. Ser empreendedor é ter uma visão coletiva, ter uma visão do que é se dar para o outro, é como compartilhar isso, é como eu escuto, como eu te respeito, como eu te vejo, como eu sou capaz de transformar essa sociedade. E não ficar discutindo, pô, o aluno faz o negócio, se ele quiser, faz. Você é professor X, você é professor Y, o empreendedorismo não pode ser ensinado dizendo que ao final da disciplina o aluno tem que fazer um pitch, tem que fazer um plano de negócio e tem que fazer um canvas. E professor, me perdoe, a legislação exige que nós temos um PPC. Se eu pudesse atender esse aluno do jeito da necessidade dele, e eu for atender e não está dentro do PPC, que é o projeto político-pedagógico, a senhora pode recorrer para a justiça, porque não fez do jeito que a senhora queria, mas fez do meu jeito, mas eu atendi o outro, eu vou responder. Eu não tenho liberdade dentro da universidade, a não ser de uma forma macro, dizer que eu tenho 5 produtos no final do curso, 6, 7, 8, e ser criativo e atender o meu aluno dentro de uma ótica
que o motive. Professor, nós temos que ser doadores. E para ser doador só tem uma forma, é melhorar a nossa relação. As universidades não fazem empreendedorismo nesse país. Eles criam um conceito de criar negócio. E a senhora tem razão. Pega o seu discurso, vá traçar, que é exatamente isso. É criar um viés econômico da separação do sujeito, perdendo os seus direitos. Lógico, tem toda uma composição. Eu discuto isso, eu não vou falar o que é que eu faço, porque se eu falar aqui é 10 horas. Obrigado, professor Einstein. A gente vai passar para o Muriel e depois retorna à mesa. Pode vir. Tá. Bom dia, gente. Bom dia, professores. Bom, os professores discutiram várias coisas. É muito difícil falar depois do Einstein, né? Mas só para a gente ter talvez uma visão do que... Eu não estava aqui desde o começo, eu vou estar à noite, pretendo. Mas o professor falou sobre empreendedorismo e falaram sobre a questão de ter empreendedorismo em outras áreas. E nós lá na administração, sou aluno da administração, nós temos um semestre de empreendedorismo, né? E eu concordo quando os professores, com o professor Einstein, sobre a questão que nós temos talvez aqui estamos tendo um erro na interpretação do que é empreendedorismo. A seguinte questão, lá na administração nós temos apenas um semestre de empreendedorismo, de aula de empreendedorismo, e lá a gente é ensinado nesse prisma que o professor diz mesmo, para a questão dos negócios, de abrir negócio, de fazer os planos de negócio para você poder lucrar em cima, e na questão da competitividade, e é sempre assim. Então, realmente, se esse for o modelo passado para as outras disciplinas, para as outras faculdades, realmente eu prefiro que não fosse dessa forma, né? Eu acredito que não deve ser a opinião hegemônica, talvez, no meu curso. Talvez eu tenha uma opinião menor lá dentro. Mas, assim, porque é nesse sentido, é sempre dos negócios, e como o professor disse, abrange muito mais que isso. E como o professor disse aqui, talvez nós não temos, talvez quem sai lá para fora não está sendo educado o suficiente para empreendedorismo, e talvez, não sei, eu posso estar errando, os professores me corrijam, mas talvez só a matéria de empreendedorismo não seja mesmo capaz o suficiente de capacitar alguém para gerar um negócio. É exatamente isso. Nós temos um curso inteiro de administração de 4 anos, temos um semestre de empreendedorismo para fomentar que se faça negócios, mas nós temos os outros semestres inteiros, os outros anos inteiros, para você entender como que você vai gerir tudo aquilo, desde economia, direito, contabilidade, planejamento estratégico, marketing. São milhares de coisas que a gente faz e aprende, para poder gerir um negócio ou uma organização, ou uma ONG, alguma coisa assim, mas não só o empreendedorismo, ele é apenas um fomento, às vezes alguma faísca, né? Mas infelizmente, como o professor disse, pelo menos lá no nosso curso, e é sempre isso, voltados para o negócio, e todas as matérias, e se for dessa forma para as outras matérias, eu prefiro que eles não fiquem, mas é isso. O professor Reginaldo vai precisar sair um pouco mais cedo para buscar os filhos, então a gente vai dar primeiro para ele e aí depois para vocês. As filhas, até meio-dia eu tenho que buscá-las, eu tenho 10 minutos, eu vou pedir desculpa, mas eu terei que me retirar, mas à noite continuaremos o debate. Einstein é sempre apaixonante, eu acho que ele deveria estar aqui nessa mesa, né, debatendo com a gente. Que bom que você está aqui, Einstein. Eu acho que a gente tem que dialogar, tem que debater. E aí o Muriel chama a atenção. Eu acho que é isso, Muriel. Se a gente tiver a oportunidade de dialogar de forma crítica, né, aqui veio o empreendedorismo, como é que ele pode ser potencializado. É um campo de conhecimento e de prática que a gente precisa lidar com ele. E aí o professor Carlos, quando estava nos questionando, dá uma ideia de que a gente está dizendo que o empreendedorismo não deve estar presente como campo de conhecimento. Pelo contrário, agora nós achamos que tem que se tomar o cuidado de como é que ele é colocado dentro das universidades. A nossa diretora do Instituto de Ciências Humanas Sociais, a Marluce, lembra bem que nesse momento, por exemplo, discutir direitos humanos é algo que está necessário, inclusive, né, pela conjuntura que está posta. E são temas que a gente tem que debater, inclusive, que perspectiva que os nossos campos de conhecimentos têm
para os direitos humanos, para o empreendedorismo, mas fazer isso não no momento de você apontar, e aí a nossa crítica também vem nesse campo, professora Sônia. A nossa reitoria, ao mesmo tempo, junto com vários outros reitores, anunciando os cortes de recursos que enforca a nossa universidade, o seu cotidiano de fazer pesquisa e extensão, né, e ensino, anuncia como se nós tivéssemos agora um novo caminho, o empreendedorismo, com a aproximação de empresas, né, do Sebrae, por exemplo, abriremos portas. É isso que a gente tem temerosidade. Então, eu quero apontar que as experiências que o empreendedorismo tem, que dialoga quase sempre com as extensões, com a tarefa da universidade de responder para a sociedade aquilo que está produzindo e suas possibilidades de parceria, eu acho que é absolutamente necessário de ser dialogado e debatido, né? Eu acho que estamos aprendendo, eu acho que esse espaço aqui é um espaço de aprendizado, um espaço para a gente crescer. Para encerrar agora no período da manhã, eu quero de coração agradecer os companheiros que vieram de outro lado do país, né? Agradecer ao professor Elifas por apostar nesse evento, professor. Tem muita gente que faz crítica que o sindicato não abre para outras possibilidades de diálogo. É só vir aqui e dizer assim, vamos abrir esse espaço? Como o senhor fez? Eu me lembro do senhor sentado à direita ali dizendo, mas eu queria um debate, e nós construímos o debate e faremos outros. Faremos outros, né? Inclusive se o professor Ed, a professora Luísa tiver disposição, faremos debate novamente. Convidarei o Einstein para estar na mesa junto conosco para nos trazer as lições. É isso, muito obrigado à companheira Sônia, muito obrigado ao meu companheiro de diretoria Maelison. À noite continuamos o debate, que bom que os estudantes se dispuseram a vir. Se organizem para vir à noite, eu acho que vai ter novos elementos para a gente debater. Tá bom? Muito obrigado. É isso. Falar rapidamente. Aliás, por que eu falo rápido? Porque eu quero ouvi-los mais do que falar, tá certo? Porque eu tenho que ser coerente com o que eu falo. Eu não posso ser incoerente. Eu não defendo o professorar. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu concordo com quase tudo que foi colocado. Não há como negar que a universidade pública está sendo escanteada. Não há por que negar, pelo contrário, inclusive sou extremamente crítico com a entrada do capital, inclusive estrangeiro, na educação. Isso é penoso para todo o nosso país. E eu concordo em gênero, número e grau, e realmente me dói muito essa situação. Agora, quando a gente está falando sobre a questão empreendedora, eu também quero ressaltar o seguinte, quando eu falo que eu sou aberto e democrático, eu não vejo o lucro e o capital como pecado. Agora, há inúmeras formas de você gerar capital e valor. Aqui eu não concordo, a gente concorda em gênero e grau, é a exploração do trabalhador, é escantear o pequeno empreendedor. E aí nós temos um ponto que é o seguinte, que eu quero, principalmente os estudantes que aqui ficaram presentes, nós temos uma palavra em inglês chamada mindset. É a forma como você pensa. Por que lá nos Estados Unidos os caras formam inúmeros empreendedores que fazem jovem, com 20 anos, fazendo coisas absurdamente inovadoras? A sociedade quer isso. Por que nós formamos estudantes submissos? Existe uma expressão dentro do empreendedorismo, são os unicórnios. Quem que são os unicórnios? Empresas que valem mais de R$1 bilhão. Eu sonho que tenha empresas desse tipo, que gerem emprego, gerem valor no Brasil. Não pequenas empresas de sobrevivência. Mas qual que é o mindset que nós temos predominante no país? É de pensar pequeno. E com todo o respeito aos colegas que falaram aqui, eu sou da linha da contra-hegemonia de um lado e do outro. O mundo está caminhando para o híbrido entre o capital social, o social e o ambiental. Não dá para ficar separando as coisas. O capital de um lado, conhecimento do outro. Conhecimento desse lado, social daquele lado. Só que se a gente não tiver novas lentes para olhar a realidade, a gente sempre vai olhar a realidade da mesma maneira. E qual é a saída? Não tem saída. Desculpa, eu não concordo com isso. Eu acho que tem saída, inclusive tem muitos brasileiros que estão trabalhando da contra-hegemonia. O que é contra-hegemonia? Não são capitalistas selvagens, mas também não são, uma coisa que eu acho que é honesto, por exemplo, vocês estão falando de direitos humanos, eu concordo.
Direitos humanos têm que estar na universidade, isso tem que ser um valor absoluto, universidade pública e privada, né? Ainda mais na situação política atual, não tem nenhuma dúvida, a ética que foi colocada pela professora de Sinop, sem dúvida nenhuma, é isso que nós defendemos. Agora, o que está acontecendo? Nessa lógica híbrida, eu estou estudando, por exemplo, empreendedores que estão lá na Ásia, que é do público LGBT, e eles criam uma coisa chamada negócio social inclusivo, pensado para esse público que é excluído do sistema. E o que eles usam? O mecanismo de mercado para incluir e avançar. As pessoas não estão olhando para isso. Só que uma coisa que é muito, muito simples. Então, assim, a pessoa que quer lutar por questões sociais, por questões éticas, morais, de direitos humanos, elas estão fadadas ao quê? A ser pobre, miserável e pessoas que não, só pode trabalhar em movimento social. Eu vim de movimentos sociais. Mas eu estou vendo pessoas que estão usando o mecanismo de mercado para criar negócios, para incluir pessoas que possam não apenas sobreviver, mas também avançar nas suas ideologias usando o mecanismo de mercado. Eu não vejo isso como negativo, mas eu convido, isso é contra-hegemônico, isso está acontecendo. Independente do que a gente fala, eu convido que vocês conheçam isso. Olhem para isso. Nenhuma das construções que foram colocadas aqui, tradicionais, dão conta desse fenômeno. E não adianta dizer, não, mas é uma exploração. Não é. Posso estar sendo inocente? Creio que não, mas as minhas óticas, elas caminham para o hibridismo. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Notem como nós caminhamos para o híbrido. Não dá para ficar separando as coisas. E quanto mais separado, pior fica, porque você não vai entender a realidade. E daí vocês falam sobre relevância. Gente, olha o que o mundo está fazendo. Olhem, por favor, apenas isso. Agora, realmente os empreendedores brasileiros estão subjugados a morrerem ou ficar escanteados. Por quê? Porque não estão entendendo a regra do jogo. É doloroso isso. Não se esqueça do exemplo do taxista, do Uber e do carro autônomo. Se vocês não ficarem entender que são três lógicas que estão convivendo simultaneamente, a gente não está entendendo a realidade que nos cerca. Com quem que você vai brigar com o carro autônomo? Com o carro? Parem e pensem. Nós estamos no mesmo barco, não podemos esquecer disso. Todos estamos aqui pelo melhor de todos. Obrigado. Bem, gente, é fácil e difícil falar depois de Sadal. Ele já falou tudo e realmente eu concordo e também sinto um pouco de incômodo com essa separação, né? Lucro versus partilha. Acho inclusive interessante quando a gente chama alguém de capitalista, porque todos nós vivemos no capitalismo, né? Quem não quer viver no capitalismo ou vai para um país, e são poucos, né, não capitalistas nos dias de hoje. Então, partilho desse pensamento, né? Vamos juntar, né? É possível ter lucro, falar em empreendedorismo com lucro, mas também com partilha, com divisão, né? E aí, só deixar um recado que é realmente um projeto meu, muito pessoal, de trabalhar com questões de direitos humanos, de política, de ética. Podem me convidar para vir dar cursos de política, seja para universitários, seja para jovens de escolas públicas. Tenho todo o interesse, é um projeto pessoal, gostaria de ter me dedicado mais a ele esse ano. Aconteceu que não foi possível e acho que foi uma boa coisa no final. Foi um ano muito complicado para falar, para usar o termo política, mas acho que a partir de ano que vem tô aí para trabalhar esse tema. Podem me convidar que eu venho. Obrigada. Vou passar para a Sônia Meire e depois a gente está abusando muito dos nossos convidados, mas ainda tem 3 inscrições. Na verdade, eu acho que só uma, porque 2 pessoas já precisaram sair, mas eu informo que à noite nós retornaremos também novamente ao debate. Eu penso que todo o debate que a gente fez aqui é a forma, os caminhos que o empreendedorismo no Brasil tem feito, né? Eu acho que o professor Einstein foi muito feliz quando ele retomou o conceito, mas a prática que vem
a partir de outros conceitos, é como uma estratégia para vencer barreiras impostas pela dificuldade de mercado e a falta de emprego. Então, é por isso que toma o rumo que toma. E aqui nós temos clareza que tem duas concepções diferentes, inclusive, sobre o que é o capitalismo. Né? Isso não é problema, eu acho importante que a gente exponha qual é a nossa concepção. Isso não significa dizer que a gente vive em outro planeta que nega o que o sistema provoca e as possibilidades de sobrevivência, porque, como a professora Marluce disse, né, cada vez mais, a gente está discutindo algo aqui de enfrentamento, uma política de enfrentamento na formação, a algo que não é causado pela universidade, que a universidade não tem como responder nessa plenitude ao problema do desemprego, que é estrutural ao capital. A perda de direitos ela é provocada estruturalmente para atender a esses interesses. Todas as constituições mais progressivas do mundo foram mudadas. E não é à toa que são partidos de direita, conservadores, que têm tomado espaço para fazer as alterações que o capitalismo exige, que passa pelo Estado. E nós estamos discutindo isso dentro de um espaço que é a universidade pública, que deve ser mantida pelo Estado. E no momento em que o trabalho escravo, e que nós acabamos de aprovar uma reforma trabalhista, nós não, né? Eles aprovaram a reforma trabalhista, que destrói mais ainda e aprofunda o trabalho escravo moderno, como a professora, inclusive Marluce, colocou aqui. Então, nós temos problemas muito graves e que nós temos que saber, de fato, enfrentar. E, para enfrentar, nós temos o dever de fazer uma crítica ao próprio sistema por dentro dele. Não é por fora, é por dentro dele. Isso não significa dizer que eu tenho que sair do meu país, posso até ser forçada pela perseguição que posso receber. Mas não significa que eu tenho que sair do meu país para viver no outro sistema para defender o que eu defendo. Eu acredito, sim, eu sou uma pessoa extremamente esperançosa. Eu acredito, sim, que nós temos possibilidade de reverter o curso da história, porque a humanidade faz isso desde que existe. Né? Eu acho que há uma questão que não é, professora Clareana, a discussão, obrigada pela colocação, você colocou concretamente onde é que Sinop está. Para enfrentar o agronegócio, a gente tem organizado os trabalhadores historicamente, se organizado com eles também, aprendido com eles a enfrentar. Só que a gente sabe os limites impostos. Por isso que não dá para achar que só a visão, esta visão empreendedora, que nós estamos fazendo a crítica, esta visão, a gente acha que isso vai resolver o problema. E aí tem uma questão que a gente precisa discutir também, que é o conceito de lucro. Lucro, ele tem, a partir das teorias que eu estudo, você só tem lucro a partir da exploração. A questão da mais-valia. Agora, se existe outra explicação do que é lucro, a gente também vai ter que discutir o conceito de lucro. Porque dentro do capitalismo, o lucro, para ser obtido, não tem nenhuma ética, inclusive. Nenhuma ética. Porque é de exploração, senão não tem um lucro. Então, nós temos concepções diferentes de como é que a gente vê o capitalismo, né? De como é que a gente interpreta o sistema. São escolas diferentes. E isso precisa ser debatido cada vez mais publicamente, principalmente em época de aprofundamento de um liberalismo ultraconservador de direita no país. É papel da universidade fazer isso. Eu estou achando ótimo esse debate. A gente precisa se preparar mais. E eu quero convidar os colegas para debater isso, porque isso não é uma coisa menor na conjuntura política brasileira que nós estamos vivendo. Porque a gente pode, a partir de uma boa intenção, de algo que a gente acredita, para defender a soberania nacional, a gente pode dar um tiro no pé, porque nós vivemos numa universidade que é um gigante de pés de barro, que nasceu para atender uma elite. Essa é a minha preocupação. Eu quero fazer uma provocação aqui para nós todos e todas que estamos aqui. Nós precisamos aprofundar esse debate, porque é um debate muito sério, na defesa daquilo que a gente acredita que pode ser importante para transformar cada vez mais a nossa realidade e atender às expectativas dos nossos estudantes, da juventude que está aí sem perspectiva hoje. A gente pode dar um tiro no pé, a depender de como isso seja conduzido. Então, eu quero dizer para vocês que está sendo muito importante para mim, principalmente num período que nós estamos sendo levados a ser trabalhadores multifuncionais, dentro de uma concepção de avanço da exploração do trabalho dentro do próprio mercado. E nós, professores, estamos sendo atingidos diretamente por isso,
professores da educação básica, a reforma do ensino médio que já veio. A gente não pode discutir isso só na universidade. A gente tem que discutir isso nos institutos federais. A gente tem que discutir isso na educação básica. O que é a reforma do ensino médio hoje, gente? É para dizer que nosso estudante não pode pensar. É isso, porque retiraram as disciplinas. Colocaram como optativa, não vai ser optativa, professores serão demitidos. Os governadores assinaram uma carta recentemente para retirar a estabilidade dos servidores públicos. Nós estamos vivendo um período muito difícil. Então, essa discussão do empreendedorismo, nessa lógica que vem sendo defendida por muitas pessoas, a gente precisa realmente aprofundar. E a universidade é o lugar fundamental para a gente fazer isso. É isso que eu penso e quero colocar aqui para a gente continuar o debate. Obrigado. Eu observo que 2 inscrições não estão mais presentes, então nós temos a do professor Carlos, aí depois eu passo para as considerações finais da mesa. Bom, primeiramente, também agradecer a presença do Edson, da professora de Sergipe, acho que Sônia, né? Sônia, então, agradecer também. Gostei muito também, desculpa, Luísa, tudo bem? E falar assim, que também eu acho muito importante esse debate todo, né? E começar falando um pouquinho dessa definição de lucro, porque você pegou e mencionou 2 vezes já, falando o seguinte, como problemas do empreendedorismo, que você não queria na sua cooperativa, o empreendedorismo por duas características, uma, lucro, e outra, competitividade. Né? Agora, só que você mesmo falou que no cooperativismo você ensina, trabalha com elementos de gestão. Né? Aí a Marluce até pegou e falou que acha que não é isso o empreendedorismo. Eu falo que é. Isso faz parte do empreendedorismo. O empreendedorismo não é só o tal do lucro e competitividade, é uma pequena parte do empreendedorismo. Vai bem do encontro que o Einstein falou. A gente não está aqui para ensinando e obrigatoriamente o aluno tem que ser um empresário, tem que ser um dono de empresa. É interessante, eu acho até salutar se mais alunos tiverem condições de se arriscar a desenvolver ideias diferentes, né, e saírem no mercado e que tenham sucesso. Para isso, a gente precisa dar as ferramentas. Essas ferramentas a gente dá com a disciplina de empreendedorismo. O aluno pegou e falou que mas no empreendedorismo, na disciplina que tem administração, é uma pequena parte do empreendedorismo. A gente não entende. Geralmente eu costumo falar para os alunos que a gente não tem como, pelo tempo disponível que a gente tem para dar aula, que é um semestre, numa determinada disciplina, é um semestre, 4 horas por semana, para uma turma, às vezes, de 40 alunos, eu não tenho como dar toda a especificidade de um determinado conhecimento. Então, o que eu geralmente falo? Eu mostro a porta. Eu mostro a porta, falo, olha, dá uma olhada ali na paisagem ali dentro e tudo mais, tal, apresento isso para o aluno. Vai, aí sim, do interesse do aluno de pegar e falar, opa, isso aqui tem algo legal, vou me especializar nisso. Não tem como a gente mostrar todo o conhecimento na universidade, a gente só mostra ali os caminhos, o que é realmente, a gente considera importante, e aí vai do interesse do aluno ali. Então, mesmo se for um curso de 6 anos de empreendedorismo, ele não vai ver tudo sobre empreendedorismo, certo? Então, também cai bem no que o Einstein falou, a gente está ensinando técnicas para que ele possa colocar empreendedorismo. Empreendedorismo só para criar uma empresa? Não. Ele pode ser um empreendedor sendo um funcionário de uma empresa, um servidor público. Ele pode ser um empreendedor sendo um membro do sindicato, colocar técnicas de empreendedorismo para a gestão de um sindicato, colocar técnicas de empreendedorismo para uma gestão de uma cooperativa. Tudo isso funciona. Todas essas técnicas, liderança, organização, o plano de negócios em si, você também tem toda essa. Serve para você organizar o seu negócio. Não necessariamente para ter lucro ou ser competitivo, mas para você conseguir vencer as barreiras para que o seu negócio, seja ele uma cooperativa, seja ele um sindicato, seja ele a sua visão, o seu trabalho dentro de uma empresa, tenha sucesso. Aí entra principalmente a questão do lucro. A questão do lucro, eu sempre debato que eu tenho um termo na economia, apesar de eu não ser economista, que eu me pego muito, que é o chamado empresas sem fins lucrativos. Eu acho essa definição totalmente errônea, certo? Porque ela parte do princípio, e aí principalmente as públicas são empresas sem fins lucrativos.
Elas partem do princípio que essa empresa, a pessoa comum, parte do princípio que pode ter déficit, que eu posso ter prejuízo. É aceitável ter prejuízo, porque ela não pode ter lucro. E esse conceito está errado. Na verdade, a diferença entre uma empresa sem fins lucrativos para uma com fins lucrativos é que a com fins lucrativos, ao ter lucro no final do exercício fiscal dela, ela pode pegar esse lucro e distribuir para os seus sócios. E aí, sem fins lucrativos, ao ter lucro, ela tem que reverter todo esse lucro dentro da organização. Não pode, porque não tem sócio. A diferença é somente essa. Só que, como tem esse termo, e esse termo popularizou, para o usuário, para a pessoa comum, ela pensa que pode ter prejuízo. Por isso que nós temos empresas públicas altamente endividadas. Não é? Porque, não, tem prejuízo, mas é a empresa sem fim lucrativo e pronto, acabou. Isso está errado. Por isso que o Estado está quebrado. A professora falou que a Previdência não está quebrada. Está quebrada. Não tem jeito. Não tem como esconder. Vai ter que ter uma reforma. Que reforma que vai ser? Bom, não sei. Né? Vamos discutir, mas vai ter. Mas o importante é isso. E outra, o professor também falou, Wilder, empreendedorismo solidário. Não é para criar empresa somente. Né? Você pode ser um professor e utilizar as técnicas de empreendedorismo para dar melhor a sua sala de aula, a sua sala. Bom, de qualquer forma, eu quero dar os parabéns para todos. Infelizmente, não vou tentar aqui às 19, porque eu vou estar em aula. E é só isso. Obrigado pelas contribuições. Agora eu passo para a mesa fazer as considerações finais. Se você quiser, inclusive. Bom dia, primeira vez que eu falo. Eu gostaria de agradecer de coração a professora que veio de Sergipe, Sônia Meire, ter atendido o convite dos meus colegas do sindicato e estudei um pouquinho de história e vi na feira em Sergipe e lembrei das minhas raízes nordestinas, dos meus pais, quando meu avô ia na feira em Pernambuco. E confesso, se tirasse o áudio dos seus exemplos, se pudessem visualizados, que não pôde, e o da professora Luísa, que aqui está, eu não saberia qual a posição ideológica. Eu não saberia. Eu lembro muito do exemplo do Amir Klink, quando precisa dos dois remos para conduzir o barco. Eu vejo que nós precisamos encontrar uma sintonia. E a sintonia está na força das pernas e não nos braços que conduzem os remos. Então, meu muito obrigado e dizer profundamente parabéns à sua fala e do professor Einstein, mas dizer que eu discordo em boa parte da fala do meu querido diretor, que tem o meu respeito, e da professora. Eu não consigo ver o lucro como a professora visualiza, e como o meu colega disse. Eu tenho que deixar isso externado, mas com o meu profundo respeito. Convido a professora, convido os meus colegas a visitarem a cidade de Araputanga, criada por um padre empreendedor que jamais visou o lucro nos termos, e criou simplesmente uma cidade. Faço o convite para assistirem. Faço o convite para almoçarem no restaurante A Casa, restaurante aluno de administração, do qual o professor Einstein foi orientador, e que montou um restaurante e que tem lucro, e o lucro não tem esse perfil que eu estou visualizando. É um lucro que sustenta a família dele. Fantástico! E eu digo que eu amo esse aluno porque eu reprovei 2 vezes em marketing e hoje ele dá um show de marketing. E eu agradeci ao professor quando lá estive na defesa da monografia dele. Então, professor, meu agradecimento à sua fala e o momento de reflexão. Agradecimento à professora Luísa Teixeira, que veio de Ilhéus da Bahia, com um voo atrasado, chegou aqui 1h da manhã, isso não se espelha, meu muito obrigado. Parabéns ao seu trabalho, ao professor também que saiu correndo de São Paulo, Edson Sadal, de ter mostrado, ao meu colega Maelson ter conduzido brilhantemente esta
esta parte do nosso debate, mas principalmente agradecer vocês de terem ficado até aqui. Gostaria de esclarecer ao Muriel, que foi embora, que o nosso curso está se reformulando justamente por essa fase de só business, de só seu lucro, de não ter esse outro lado crítico. Nós estamos reformulando. São daqueles que criticam que não podemos só ver o negócio. Às vezes, assim como o meu professor Edson Sadão, às vezes me dá nojo o lucro pelo lucro, que não consegue ver o outro lado. Também não é a minha cara, e de muitos colegas administradores. Nos enoja em alguns aspectos nossos pares. Assim como nos enoja também alguns que não conseguem ver o lucro de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, e que é falha nossa de não mostrarmos. É falha nossa. É falha da universidade se fechar. Eu digo que o crescimento da Crota, o maior culpado são as universidades públicas que se enterraram em si mesmo e abriram o mercado para os outros. Esta é a minha perspectiva. No finalmente, agradecer a vocês, espero que fofoquem bastante do evento à noite, porque não foi fácil trazer as pessoas até aqui. Obrigado. Quero também agradecer ao professor Elifas, ao sindicato, à Universidade Federal. É difícil ter espaços privilegiados como esse para debater. Eu tenho me dedicado, não só eu faço parte de um grupo, eu não estou sozinho, ainda bem, de professores, pesquisadores que dedicam a sua vida a exemplos contra-hegemônicos. Exemplos que enchem os nossos olhos de esperança, pessoas que pensam no próximo, pessoas que pensam diferente. Eu só renovo que eu faço parte de uma linha e de um grupo que não é que é contra nem a favor do capitalismo, mas simplesmente reconhece que a gente está nele. E que a gente precisa usar mecanismos para, como eu disse, quer dizer, o veneno mata, o remédio cura, mas se você usar muito, ele mata. Existe um livro chamado, professor Marluce, né? Existe um livro em sustentabilidade que chama Canibais com Garfo e Faca. Quem que é o canibal? Capitalista. Por que é canibal com garfo e faca? A natureza é essa. Se você deixar livre, possivelmente o canibal não está nem aí. Mas eu só quero dizer, portanto, eu reconheço que esse lado é o predominante, o hegemônico. Eu não estou do lado disso, não me interessa nada disso. Sou discriminado por isso, porque, inclusive, por que você não pensa nas grandes empresas? Não é que eu não penso, tem muita gente pensando, discutindo. Eu não quero discutir isso. Eu quero pensar em exemplos que possam transformar a nossa realidade. E já estão transformando. Só quero renovar que é muita gente boa, muita gente importante, e que o dinheiro, na verdade, pode ter vários usos. Tive uma professora que no primeiro semestre do curso disse o seguinte: vocês vão aprender várias técnicas, várias teorias. O que vocês vão fazer disso é outra coisa. Eu acho que o nosso compromisso tem que ser ético e moral com as pessoas. Não dá para fugir disso. E aí eu falo, por exemplo, tem um exemplo, professora, que eu convido que a senhora possa conhecer um pouco mais de profundidade, que é do comércio justo. Ora, o comércio justo parte do princípio da transparência, em que todos podem ganhar. Parte de outra premissa, porque a pergunta da professora lá de Sinop, é lucro para quem? E se for lucro para todas as pessoas que fazem parte da cadeia? Qual é o problema? Só que isso tem que ser tratado de maneira transparente, aberta, os números têm que estar à disposição. Então a ética, uma palavra sinônimo de ética é transparência. Quando você tem transparência nos processos, quem ganha, como ganha, por que ganha, para onde o dinheiro está indo, não vejo problema algum. A questão é quando não existe ética, quando não existe transparência e cujos valores são reprováveis. A gente não está aqui por isso, a gente está aqui para provocar no seguinte sentido: a gente quer transformar a realidade de uma forma diferente e contra-hegemônica. Bem, gostaria de agradecer aos presentes, à mesa, sindicato, professor Elifas, e concordo, acho que a gente tem que aprofundar o debate, temos que ter mais espaços como esses para discussão, não só aqui, né, no Mato Grosso, nas outras universidades públicas, e acho que segue o debate. De noite a gente discute um pouco mais. Obrigada.
Então, eu quero agradecer aos sobreviventes até agora, né, os resistentes, dizer da importância que eu vi vocês, os meus colegas, e a Luísa. Eu acho que tem algumas atividades que não são nessa perspectiva que eu faço a análise,